Dizem que vivem pelos filhos, pela família, pelos outros. Mas há uma verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. Ninguém vive por ninguém. Quantas vezes ouviram dizer, quase num tom heróico, eu vivo pelos meus filhos, eu vivo pela minha família, eu vivo por ti. À primeira vista, parece amor, parece generosidade, parece ser o sacrifício de uma existência em total doação. Mas só parece, porque na realidade esta frase esconde uma das maiores ilusões emocionais da vida humana. Porque a verdade nua e crua, embora difícil de aceitar, é que ninguém vive por ninguém. A vida não é transmissível, não é delegável, não é substituível. Cada ser humano recebe uma existência que só ele pode atravessar. Filósofos como Jean-Paul Sartre insistiam numa ideia central. Cada pessoa é radicalmente responsável pela sua própria existência. Quando alguém afirma constantemente que vive pelos outros, muitas vezes está, na verdade, a tentar escapar dessa responsabilidade fundamental. Porque viver verdadeiramente implica algumas coisas difíceis, tais como tomar decisões próprias, assumir os erros, enfrentar o vazio e a incerteza, descobrir quem se é verdadeiramente. E isso exige coragem, muito mais coragem do que simplesmente dizer eu vivo por eles. Por detrás desta declaração aparentemente nobre, escondem-se várias realidades humanas. O medo de olhar para si próprio é uma delas. Se toda a vida gira à volta dos outros, nunca é preciso perguntar-se a si mesmo: quem sou eu? O que desejo realmente? Que vida estou a construir? É mais fácil tentar ocupar-se da vida dos outros do que confrontar o próprio ser, a sua própria natureza e verdade. A dependência emocional ou a codependência também faz parte desta farsa. Ou seja, a pessoa passa a acreditar que precisa dos outros para justificar a própria existência. Sem alguém para salvar, cuidar ou sustentar, ela sente que não sabe quem é. E por fim, a identidade construída no sacrifício, que é talvez a mentira mais devastadora e que em muitas culturas se tornou uma forma de identidade moral e santificada. Mas existe uma diferença profunda entre amar e cuidar e anular-se para existir. Quem vive apenas pelos outros acaba por construir uma vida baseada num vazio, numa ausência, a ausência de si próprio. E é aqui que aparece a pergunta inevitável: se alguém não vive a própria vida, vive a vida de quem? E a resposta é no mínimo inquietante. Não vive a de ninguém. Limita-se a sobreviver numa representação, numa história que conta a si mesmo para justificar a própria existência. Porque ninguém pode realmente viver dentro da vida de outro ser humano. E é aqui que surge o paradoxo mais importante. Só quem vive plenamente a própria vida pode verdadeiramente ter algo para partilhar. Quando alguém tem identidade, consciência, caminho próprio, então sim, pode oferecer algo real aos outros, pode oferecer presença, amor, experiência, sabedoria, partilha, colo, acolhimento. Mas quem nunca mergulhou na própria existência não tem o que partilhar. Tudo o que tem é apenas dependência disfarçada de dedicação e amor. O amor não substitui vidas. O amor autêntico não pede: vive por mim. O amor verdadeiro diz: vive plenamente e caminha ao meu lado. Porque amar alguém não significa tornar-se o centro da sua existência. Significa encontrar duas existências inteiras que escolhem caminhar juntas.
quer sejam filhos, pais, cônjuges, amigos, irmãos. Talvez a verdadeira maturidade seja reconhecer que ninguém pode viver por nós, que nós não podemos viver por ninguém. O máximo que podemos fazer é acompanhar, caminhar lado a lado, partilhar a aprendizagem da experiência, reconhecer que cada ser humano tem uma travessia que só ele pode fazer. Quando alguém diz que vive pelos filhos, pela família, quase sempre recebe admiração. Mas raramente alguém faz a pergunta que realmente importa. Será que isso é verdade? É possível viver por alguém? A vida não é uma coisa que se possa entregar a outra pessoa. Ninguém pode respirar por nós. Ninguém pode sentir por nós. Ninguém pode atravessar os nossos dias por nós. Cada ser humano recebe uma vida única e intransferível. Então por que é que dizemos tantas vezes que vivemos pelos outros? Talvez porque viver verdadeiramente a própria vida exija muita coragem. Coragem para olhar para dentro, coragem para assumir escolhas, coragem para enfrentar o silêncio das perguntas difíceis. Quem sou eu? O que quero realmente? Que vida estou a construir? Quando alguém diz que vive apenas pelos outros, muitas vezes está a esconder a verdade silenciosa que não aprendeu ainda a viver por si. E isso cria um paradoxo profundo. Porque quem não vive a própria vida não tem vida para partilhar. Pode dar cuidado, pode dar presença, pode dar sacrifício, pode disfarçar amor, mas não pode dar aquilo que nunca construiu dentro de si. A verdade é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Ninguém vive por ninguém. Podemos amar, podemos acompanhar, podemos apoiar, mas cada ser humano tem um caminho que só ele pode percorrer. A ideia de viver pelos outros é a maior prova de amor, merece ser, no mínimo, interrogada. Porque a vida é uma experiência profundamente individual. Cada consciência habita o seu próprio corpo, cada mente atravessa os seus próprios pensamentos, cada coração aprende as suas próprias lições. Nenhuma existência pode ser substituída por outra. Quando alguém afirma constantemente que vive pelos outros, muitas vezes está a esconder um problema invisível, mas devastador: o medo de enfrentar a própria existência. A liberdade humana vem acompanhada de uma responsabilidade inevitável, a responsabilidade de construir a própria vida. E essa responsabilidade pesa. Algumas pessoas tentam diluí-la e, por isso, dizem que vivem pelos filhos, pela família. Dizem que vivem por alguém e nunca por elas próprias. Mas a verdade permanece inalterável, intacta. Ninguém pode viver dentro da consciência de outro ser humano. E quando alguém deixa de viver por si, não está a oferecer amor. Está muitas vezes a oferecer dependência disfarçada de dedicação. Porque o amor verdadeiro não precisa de substituir vidas. O amor verdadeiro acontece quando duas pessoas inteiras escolhem caminhar juntas. Não por necessidade, mas por liberdade. Se dizes que vives pelos outros, talvez nunca tenhas vivido por ti, para ti, e muito possivelmente responsabilizas os outros pela vida que não construíste. Porque o maior ato de amor não é viver por alguém, mas viver plenamente a própria vida e, mesmo assim, escolher caminhar lado a lado de quem mais amamos.